pessoal, eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre as equações da física clássica, sobre a física clássica e um pouco sobre relatividade geral de Einstein. Mas eu não expliquei muito bem algumas das equações que mais compõem elas, né? E nesse vídeo eu decidi mostrar algumas das equações mais famosas que tem na física clássica e na relatividade geral. Duas delas sendo das leis de Newton, uma de Einstein e uma de calor, da termodinâmica. Então, bora lá pro vídeo, pessoal. Aqui, nós temos uma equação muito famosa de Newton para calcular a força exercida para fazer o movimento de algum corpo. Por exemplo, aqui eu tenho essa caneta. A força que eu exerço nessa caneta para mover ela daqui para cá é determinada por Newton pelo peso dessa caneta em gramas e pela velocidade que ela se moveu em metros por segundo. Então, se ela andou 1 centímetro, ela andou 0,01 metros. Não é 1, porque senão seria 1 metro, que é um pouco mais distante. Enfim, teoria à parte, vamos para a prática. F é igual a força, M é massa, A é a aceleração, que seria partir do 0 para o 10, ou do 10 para o 20, ou do 20 para o 30. Todas essas três coisas foram uma aceleração, uma variação de velocidade e de posição de 10 metros por segundo. Depende. Enfim, a massa, eu determinei a massa do corpo como 5 gramas. Enfim, aqui a gente pode definir a massa de qualquer corpo. Por exemplo, a massa do canetão, a massa da minha mão, sei lá, a massa desse diário, a massa de qualquer coisa. Aí você decide, você pesa e vê qual a massa. Aqui, tem que multiplicar, porque não tem nada, então é multiplicação. Por 10 metros por segundo, que significa que eu movi um corpo de 5 gramas a 10 metros por segundo. Então, a cada 1 segundo, esse corpo se movia 10 metros. E eu quero saber qual foi a força que eu exerci para mover esse corpo de 5 gramas 10 metros em 1 segundo. A força que eu exerci foi de 50 newtons, que é a unidade básica do sistema de unidades para força. Como eu descobri isso? Como eu disse, quando não tem nada, matemáticos são preguiçosos. Aqui deveria ter um ponto, que é o ponto, não, mas no meio. Aqui deveria ter um ponto, que é o ponto de multiplicação nas equações de álgebra. Por mais que você pode ter aprendido na escola, se você já tiver chegado nesse ano, o x para multiplicação, mas muitas vezes agora, mais para frente, no ensino médio, na faculdade, depende de qual faculdade você fizer, o x vai ser um número qualquer. No caso, o m, o e, o a, o f, são números qualquer igual ao x. Então, o x não é mais multiplicação aqui, é o ponto. Então, como eu descobri que a força que eu exerci para mover um corpo de 5 gramas 10 metros por segundo é multiplicando a massa de 5 por 10. E aí eu descubro que é 50 newtons. Então, a força, eu poderia escrever aqui em cima, F igual 50 N, que é newtons, unidade de força, como eu já falei anteriormente. Então, para a próxima equação. Vm igual a ΔS dividido por T. Vm é a velocidade média. Como eu falei, como a gente poderia calcular sabendo que se ele estava aqui, ele vem para cá. Como eu sei a velocidade dele? Você deveria ter medido onde é o aqui, aonde ele está, em relação a onde ele vai. Suponhamos que tenha 10 centímetros aqui. E ele se moveu 10 centímetros em 1 segundo. Então ele se moveu 10 centímetros por segundo. Mas aqui é metros, estou dando só um exemplo. Então, para você saber disso, você tem que fazer o quanto que o corpo andou em metros, não importa. Se você mediu em centímetros, transforma para metro. Se foi 1 centímetro, então é 0,01. Porque é metros, centésimos, enfim, é a conversão. E tem que dividir pelo tempo que ele demorou. Por exemplo, se essa caneta demorou 10 segundos para andar 10 metros, ela andou 1 metro por segundo. Então vamos ao exemplo que eu dei. O tamanho, a distância que ele andou, foi de 50 metros. E o tempo que ele demorou foi de 5 segundos. Então, se ele andou 50 metros em 5 segundos, uma velocidade bem rápida, ele andou 10 metros por segundo. Então é como se eu tivesse jogado esse canetão bem longe, por mais que, dependendo da força, né, do peso dele, ele cairia, mas enfim. Se eu jogasse esse canetão bem forte, ele voaria 10 metros por segundo. Se ele andasse 50 metros em 5 segundos, ele iria andar 10 metros por segundo.
E VM, então, nesse caso, VM igual a 10. 10 metros por segundo. VM. Aqui, a próxima equação, aqui em cima, é uma medida de calor. É um calor específico. Que é, por exemplo, o calor da sala inteira é o calor específico. Aí tem o calor que é calor normal, que é o calor de cada ponto da sala, por exemplo. Então, Q é igual a MC delta T. Tem cada fórmula tem um jeito mais simples de lembrar. Não sei se você conhece MC, que é uma pessoa que faz música, DJ, alguma coisa assim. Um jeito fácil de memorizar, que eu encontrei em sites, é sendo MC delta T. Mas enfim, vamos para a equação. Q é o valor que a gente quer descobrir. Nós sabemos o que é M, o que é C e o T. O delta, não sei se eu expliquei, desculpa, esqueci de explicar na outra equação. Delta é a quarta letra do alfabeto grego, porque é alfa, beta, gama, delta. O delta, ele significa, em várias equações da física, variação. Então, a variação do tempo, porque T é tempo. C é o calor em cada ponto da sala, igual eu falei. E M é a massa da sala, a massa do corpo que eu quero medir o calor. A massa do corpo que eu quero medir o calor é 2 gramas. O calor em cada ponto da sala, a soma do calor, é 7 joules. Então essa sala está bem fria. E o tempo que ele demorou foi 9 segundos. Então eu quero medir qual foi o calor específico em 9 segundos dessa sala. Porque a temperatura, obviamente, pode variar. Então eu tenho que fazer 7 vezes 2, que é 14. E 9 vezes 14, que é igual a 126. Então, o Q da minha sala, o calor específico, é igual a 126 joules. Parece muito, tipo, nossa, 126 joules? Mas em medidas de física, até que pouco, não é tanta coisa assim, nem é o suficiente para criar uma combustão. Tá quente, né? Então deve ter muito mais do que 126 joules aqui no meu quarto. Mas enfim, vamos continuar. E igual a MC ao quadrado. Essa equação é famosa. Muita gente conhece ela por causa da relatividade de Einstein, né? Porque ele fala que energia, que é o E, é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. A massa do corpo é determinada por qualquer corpo. Por exemplo, você pesa o corpo e vê quanto que é a massa dele. A massa do corpo que eu determinei aqui é 70 gramas. A velocidade da luz é 299.792.458 metros por segundo. Mas a gente não quer saber a velocidade da luz, a gente quer saber a velocidade da luz ao quadrado, que seria a velocidade da luz vezes a velocidade da luz. No caso, 299.792.458 vezes 299.792.458 metros por segundo. Vocês entenderam? Então, a velocidade da luz ao quadrado é aproximadamente 8,9 vezes 10 elevado a 16. Que seria 8, 9, 16 zeros depois disso. É muita coisa. E, para fazer a conta, você teria que só multiplicar 70 por 8,9 vezes 10 elevado a 16. E igual a 6,23 vezes 10 elevado a 16. Que seria 6,23, 16 zeros depois. O que significa que a energia do corpo que eu medi é 6,23 vezes 10 elevado a 16 joules. Isso é muito, muito, muito mais do que o calor específico do lugar onde eu estava medindo, ou do corpo. Enfim, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like aqui no canal, se inscreva no canal para ajudar meu canal a crescer. E muito obrigado e até o próximo vídeo, pessoal.